Olá, Rejane Celi Coaching, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o divórcio, né? O divórcio é um momento muito difícil. É um momento que duas pessoas que se amavam ou não resolveram se separar, seguir vidas diferentes. E às vezes o divórcio envolve bens, às vezes envolve filhos, né? E torna um processo moroso, um processo difícil. Às vezes não existe um consenso. Mas nós não estamos aqui para falar da legalidade do divórcio. Eu queria falar sobre algumas causas do divórcio e como recomeçar pós-divórcio, né? Então, assim, causa número 1 do divórcio é problemas financeiros. Muitas pessoas se separam porque quando passa por um momento financeiro não sabem lidar como casal, não sabem se equilibrar. E aí a gente vê que realmente foi uma relação que começou sem harmonia, sem equilíbrio, porque quando a gente ama, a ideia é que a gente vai ficar juntos em qualquer situação. Então, se a gente era muito rico e de repente ficou pobre, o amor, ele, né, pode até dar uma quebrada aí, mas não é motivo de divórcio. Mas a maioria, sim, se divorcia porque não existe essa conexão pós-crise, tá? Outro motivo principal é falta de respeito. É quando um não consegue aceitar o outro como ele é, ou vice-versa. Isso gera uma situação insustentável e vem o divórcio. E aqui eu queria trazer uma situação importante. A maioria dos casos que se dá divórcio por causa de falta de respeito é aquela expectativa errada que eu tinha, que eu sabia que ele era assim, eu sabia que ela era assim, mas eu achei que ele ia mudar. Gente, nem sempre as pessoas mudam. A gente não muda ninguém. As pessoas mudam por percepção delas, por sentido delas. Então, um dos grandes erros que a gente pode ter no relacionamento é esperar que o outro mude. É casar, ter filhos, sempre esperando que o outro mude. Essa expectativa é pesada e, na maioria das vezes, ela não é real, tá? Terceiro caso, ciúmes, possessão. O ciúme se torna um fantasma enorme, um elefante branco na sala de jantar. E aí, quanto mais eu tenho ciúmes, quanto mais eu tenho posse, quanto mais eu prendo essa pessoa, mais eu sufoco. Às vezes a pessoa tem até motivo, né? Mas aqui a gente tá falando daqueles ciúmes doentio, aqueles ciúmes que sufoca, que tira liberdade, que tira confiança, que tira possibilidades, tá bom? Outro motivo, falta de comunicação. Eu falei A, ele entendeu B. Eu falei grego, ele entendeu italiano. Ou, nos piores dos casos, a gente nem se fala mais. A gente nunca teve nada em comum, a gente nunca foi muito de conversar, a gente nunca teve um acordo, né? E aí são motivos que a gente olha assim e fala, gente, mas o que é um casamento sólido? Por que que a gente vive o divórcio? Será que eu poderia ter evitado ele? Tem aqueles casos também que eu amei demais, a gente se dava super bem e de repente a coisa entrou na morosidade, a coisa se perdeu, excesso de rotina, não sei, né? Mas vários divórcios vêm acontecido e cada vez mais frequente. As pessoas estão muito reativas, as pessoas estão naquela fase de amor líquido, tudo muito fácil. Então hoje já não se conserta mais, se abre mão e vai para o próximo, tá? Se você vai ter o divórcio ou não, isso é uma decisão sua. Eu, por exemplo, sou divorciada, foi a minha decisão. Mas a questão aqui é a gente saber que o divórcio ele pode ser evitado, sim, se fizer sentido para você, tá? E esses são os maiores casos de divórcio. E eu me divorciei. E agora? O que a gente faz, né? A gente, quando divorcia, a gente leva vários fantasmas com a gente. O fantasma do medo, o fantasma daquilo acontecer de novo, o fantasma de todos ou todas serem iguais, o fantasma de não ser merecedor, de não conseguir amar de novo ou ser amada, ou ficar projetando esses fantasmas no outro, né? Não confiar mais. A gente tem vários e vários fatores que nos levam a viver no medo, viver na insegurança, viver num ciclo de autossabotagem onde eu não me sinto merecedor, onde eu não me sinto amado. E aí eu perco aquela base sólida. E vamos ser bem sinceros um com o outro, é tão gostoso ter um companheiro, é tão gostoso ter um porto seguro. Mas pós-divórcio, como eu faço?
Primeiramente, você deveria se respeitar. Você deveria respeitar o seu tempo e você deveria dar um tempo para ficar sozinha e entender o que você quer. Quantas pessoas saem de um relacionamento, já engatam em outro e nem sabe por que, que o primeiro não deu certo? Ou ela conta para ela o que não deu certo, mas ela não avaliou, ela não pensou, ela não respirou. Então, se dê um tempo para se conhecer, se dê um tempo para fazer o que você gosta, se dê um tempo para se reconectar com você, para avaliar o que não deu certo na sua relação, o que te levou ao divórcio. Seja por vontade sua ou por vontade do outro. O que você poderia ter mudado? O que você poderia ter equilibrado? O que você poderia ter feito de diferente? Faria sentido fazer diferente ou não? Mas é importante a gente se respeitar, tá? Ficar pulando de galho em galho é uma falta de respeito com você. É atrair uma energia que só vai te deixar frustrada, só vai te deixar se sentindo mais e mais vazia e talvez mais e mais usada ou usado. Então é importante a gente ter esse respeito com a gente, parar um pouquinho e avaliar o que deu errado, o que deu certo, o que eu gostaria de repetir e o que eu não quero mais repetir, o que eu preciso aprender. Então respeite-se. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, existe vida pós-divórcio, sim. Tá? Quando a gente sai de um divórcio, a gente sai muito preocupado financeiramente. Quando o divórcio não é de uma forma equilibrada, não é de uma forma consensual, existe brigas por filhos, por bens. Gente, nunca deixe o seu filho participar disso. O seu filho, ele é 50% de cada um. É muito ruim para uma criança ouvir o pai falar mal da mãe, ou a mãe falar mal do pai, ou ficar falando mal das famílias. Blinde o seu filho disso. Foi uma decisão que vocês dois tomaram e vocês dois juntos decidiram separar ou não, mas os dois deram motivos para a separação. Ninguém se separa sozinho, ninguém erra sozinho, mas blinde os seus filhos. Filhos não tem que estar no meio dessa confusão. Filhos não tem que ser joguete de pai e mãe. Filhos não tem que ser usados. Blindem os seus filhos, porque eles vão usar os exemplos de vocês. E uma criança que cresce ouvindo mal do pai, da mãe, sempre vice-versa, ele vai talvez ter os mesmos defeitos, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. E filho não tem que escolher entre pai e mãe. Filho tem que ser amado incondicionalmente e educado. E ele tem que saber lidar com as frustrações dele. Rejane, qual a melhor coisa para eu dizer para o meu filho? Eu sempre opto pela verdade. Claro que de acordo com a idade do seu filho, você vai usar de uma forma lúdica. Mas você tem que conversar com o seu filho, explicar que deixou de fazer sentido. Ou que foi o melhor dos casos. Em casos de violências extremas, de mulheres ou homens, né, que precisam realmente se afastar, porque a pessoa realmente não tem uma boa índole, tá? Aí sim você tem que ter uma postura mais firme com o seu filho, no sentido de o seu pai fazia coisas que eu não aprovava, que eu não gostava, mas escolha a idade para dizer isso para os seus filhos, caso eles não saibam, eles não vivenciaram. Porque é muito doído ouvir que o nosso pai ou a nossa mãe não era uma pessoa de caráter, que o nosso pai ou a nossa mãe não é uma pessoa legal. Mas no caso de divórcio, que as crianças ainda dividem guarda ou têm contato com os pais, blindem os seus filhos. Resolvam os problemas de ex-mulher e ex-marido, vocês dois. Não envolvam os seus filhos, tá? Financeiramente, eu vejo muito problema de separação também, porque as mulheres e os homens ficam muito inseguros, né? Agora eu tenho que pagar pensão, ou eu dependia mais dele, ou a renda maior era dela ou dele. Como eu vou fazer? Gente, nós vamos recomeçar, tá? Então, assim, você tem que parar, analisar suas finanças, ver aonde você precisa melhorar ou se você está confortável e começar de novo. De novo do zero? Não sei. Tem que ver qual é a sua história. Mas o fato é, se você buscou o divórcio porque você não estava feliz, porque você não estava se sentindo completa, é a hora de você buscar a sua felicidade e ser inteira. Então, vai se descobrir. Vai ver aonde você quer trabalhar ou se você vai continuar trabalhando com a mesma coisa. Vai ver as pessoas que realmente vão te ajudar, que realmente vão te apoiar. Usa esse momento para se descobrir profissionalmente também.
mas existe vida pós-divórcio financeiramente também. Você é totalmente capaz de assumir os seus filhos, de assumir a sua casa, de assumir a sua renda. E aí depende se você vai poder contar com seu ex-cônjuge ou não. Tá? Mas é possível sim, mas a gente precisa se redescobrir e a gente precisa pagar o preço. É muito diferente você ser um pai ou uma mãe solteira assumindo toda a renda e quando você dividia com duas pessoas. É outra realidade. Mas é possível. E às vezes é preciso dar 2 passos para trás para poder caminhar de novo no mesmo ritmo, ok? Rejane, novos relacionamentos. Eu já me separei, me estabilizei, tô bem financeiramente, mas eu não consigo me entregar, eu não consigo confiar. Decida o seu passado, resolva o seu passado para decidir o seu futuro. Ressignifique o seu passado. Se você for para novos relacionamentos, levando os fantasmas do relacionamento anterior, levando os medos do fantasma anterior, levando os medos dos relacionamentos dos seus pais divorciados, desculpa. Não tem como você ser feliz, porque não vai ser legítimo. E aí, de repente, eu tô no 2º casamento, no 3º casamento, no 4º casamento e ainda não sei o que eu estou fazendo de errado. Por isso, a etapa número 1 é importantíssima. Respeite-se. Veja o que deu certo e o que deu errado. Analise, questione-se. Veja aonde você precisa melhorar. Rejane, quando você fala ressignificar, eu vou ter que procurar o meu ex-marido ou a minha ex-mulher para conversar com ele, pode até ser uma forma, não sei qual é o relacionamento de vocês, mas dentro de um processo de coach, dentro de uma terapia com um psicólogo, um psicanalista, você não precisa buscar, tem outras formas de você ressignificar com você mesmo, mas é importante entender o processo, é importante entender você mesma, porque senão a gente repete os mesmos erros, porque senão a gente leva o fantasma para a pessoa atual e fica um fardo muito pesado. Então, resolva os seus fantasmas, não deixe que eles te acompanhem, tá bom? Filhos. Como a gente lida com os filhos pós-divórcio, gente? Com muito amor, com muita sabedoria e com muita conversa. Todos os filhos querem pai e mãe juntos. Vocês já pararam para pensar como é difícil dividir Natal, Ano Novo, férias, aniversário, principalmente quando não se tem uma boa relação? Então, os filhos querem sim pai e mãe juntos, mas eles precisam entender que a culpa não foi dos filhos. Infelizmente, foi um relacionamento que deu certo enquanto durou e depois deixou de dar certo. Aí os motivos são muito amplos. Se você quiser me contar aqui nos comentários os seus motivos particulares, a gente troca um papo individual, tá? Mas aqui é muito difícil falar de forma específica, então eu vou falar de forma ampla. Mas os filhos precisam saber o que aconteceu. Os filhos precisam saber que às vezes a gente se relaciona bem, às vezes a gente se frustra. Algumas coisas na nossa vida nos fazem ter escolhas que é não mais vivermos juntos, tá? E aí tem N motivos para que isso aconteça. Mas os filhos têm que ter uma boa relação tanto com o pai como com a mãe. O problema do relacionamento nunca vai ser dos filhos, sempre vai ser de 2 adultos que não conseguiram ou perderam o sentido de estar juntos e nunca dos filhos, ok? E eu acho que é isso. Divórcio é uma coisa difícil mesmo. É uma coisa que, se não for feita com muita prudência, vai magoar você, vai magoar os filhos, porque, gente, uma separação já é dolorida, independente de como ela aconteça. A gente se envolve por amor. A gente cria expectativas com aquela pessoa, a gente quer que dê certo. E quando não dá certo, isso já é frustrante, isso já é pesado. E dentro do ego, dentro da disputa, dentro dos erros, a gente torna isso pior ainda, né? Então, traz a consciência para você. O divórcio já é difícil. Será que ele precisa ser tão mais difícil? Envolver filhos, pais, mães, famílias, né? Rejane, qual o momento de divorciar? É com você. Você já tentou tudo que você podia tentar? Você ama essa pessoa a ponto de reconsiderar?
Porque, olha, a gente sempre sai de um divórcio, pelo menos essa é a minha experiência, né? E eu falei pra mim mesma assim, eu fiz tudo que eu podia ter feito. 2 anos depois, eu fui perceber que algumas habilidades naquela época eu não tinha. Eu poderia ter feito mais. Só que eu não queria voltar atrás e eu não queria voltar ao casamento. Foi uma decisão realmente bem pensada. Tá? Mas eu vejo muitas pessoas que saem da relação e depois se arrependem, porque elas acham que fizeram tudo e poderiam ter feito mais. Então, o momento do divórcio é um momento de vulnerabilidade. É um momento de você chegar para o seu parceiro e falar assim: olha, não tá legal, não tá bom. Isso que você tá fazendo não tá me deixando feliz. Isso eu não consigo lidar. Como nós vamos resolver isso? Se vocês acharam equilíbrio, perfeito. Se vocês não acharem, a decisão é de vocês. Mas, por favor, sejam maduros, tá? E quando a gente divorcia, a gente não vira metade. A gente continua inteiro, tá? Lidando com os nossos filhos inteiro. E sim, vai chegar um momento que você vai querer encontrar outro inteiro na sua vida. Ninguém foi feito para ser sozinho. Todo mundo nasceu para ser amado e ter capacidade de amar. Quanto mais amada eu sou, mais capacidade eu tenho de amar. Isso é para os nossos relacionamentos, isso é para os nossos filhos, isso é para tudo na nossa vida. Quanto mais amada eu sou, mais capacidade eu tenho de amar. Espero ter ajudado. Um beijo enorme e qualquer coisa deixa nos comentários que eu te respondo. Beijos!